Olá, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre culturas de vigilância. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com a microbiologia, né? Hoje na pessoa da Ana aqui, que ela vai dar o treinamento para vocês e eu espero que vocês façam um bom aproveito do treinamento. Obrigada, Ana. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite pela participação, Lucila. Então, vamos começar, pessoal. Como a Lucila já disse, nós vamos falar sobre as culturas de vigilância hoje. Então, só para introduzir um pouco o tema para vocês, o uso de antibióticos para o tratamento de doenças infecciosas, ele representa um grande avanço na área da medicina. Por quê? Né? No passado, as doenças infecciosas, né, as infecções bacterianas, elas eram a principal causa de morte na sociedade. E aí o primeiro antibiótico, que é a penicilina, ela foi descoberta de modo acidental por Alexander Fleming, que é esse cara da foto aí que vocês estão vendo, em 1928. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, muitos outros antimicrobianos foram descobertos e aí surgiu, né, a resistência bacteriana que a gente enfrenta hoje. Mas como que foi essa descoberta da penicilina, né? Só para vocês entenderem, quem tiver curiosidade, a descoberta ela aconteceu quando o Fleming ele estava se dedicando a pesquisar a bactéria Staphylococcus aureus. E essa bactéria, na época, era a principal responsável pelos abscessos em feridas abertas dos soldados que lutavam na Primeira Guerra Mundial. E aí, por muitas vezes, esses soldados eles evoluíam a óbito pela falta de tratamento. Entretanto, o Fleming ele tirou umas férias. E quando ele retornou, ele percebeu que nas suas culturas havia crescido um mofo, um bolor. E esse mofo, ele inibia o crescimento das colônias de Staphylococcus aureus. Então, nas placas onde tinha Staphylococcus aureus, houve uma contaminação, cresceu um bolor, e esse bolor inibiu que o Staphylococcus se proliferasse. Então, posteriormente, ele chegou à conclusão que o mofo ele era proveniente do fungo Penicillium, e aí por isso o nome é penicilina. E este mofo ele secretava alguma substância que era capaz de destruir ou evitar a proliferação dos Staphylococcus aureus. Né? Em seguida houve o processo, né? Todo o processo de estudo para que esse antimicrobiano fosse produzido em larga escala, mas foi dessa forma que descobriu-se o primeiro antimicrobiano. E aí, para quem gosta de filme, a gente até tem um filme no YouTube, ele tá lá disponível no YouTube, né? Então, todo mundo que quiser assistir, ele chama Decifrando o Bolor, a história da penicilina. Então, ele conta toda a história dos pacientes que não tinham oportunidade de tratamento e muitas vezes morriam pela falta de antimicrobiano, a descoberta da penicilina e toda a consequência que isso gerou, né, tanto para o Fleming quanto para a sociedade. Então, gente, desde 1928 até hoje, né, até 2024, os antibióticos eles começaram a ser vistos como uma solução definitiva e eficaz para tratar todas as infecções bacterianas. E aí eles começaram a ser prescritos indiscriminadamente, o que levou ao surgimento da resistência que a gente vê hoje e das bactérias multiresistentes. Então eu trouxe até essa tirinha aqui que é muito legal, né? Que são as bactérias, elas falam quem somos? Bactérias. E o que queremos? Dominar o mundo. Como queremos? Nos tornando multiresistentes. E como estamos conseguindo? Por meio do uso indiscriminado de antibióticos pelos humanos. A OMS, ela traz um folheto que eu trouxe aí para vocês, ele está em inglês, mas eu vou traduzir. Ele traz as principais causas de resistência aos antibióticos, né, que são definidos pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde.
Então, dentre eles, né, o primeiro aí que a gente tem vários comprimidinhos, né, a prescrição excessiva de antimicrobianos, os pacientes que não terminam os seus tratamentos, o uso excessivo de antibióticos, além dos hospitais, né, também na pecuária, na piscicultura e na agricultura, porque esses animais eles vão consumir esses antimicrobianos lá na sua criação e depois a gente vai consumir essa carne, né, que também já teve contato com o antimicrobiano, então essa resistência ela vai se disseminando no ambiente, né, através também das fezes desses animais. A falta de higiene e a falta de saneamento básico e a falta de novos antibióticos sendo desenvolvidos. Então, gente, o uso indiscriminado de antimicrobianos ele vai favorecer o desenvolvimento da resistência antimicrobiana por provocar uma pressão seletiva sobre as bactérias, tornando-as resistentes. Então, aqui no eu trouxe uma explicação bem resumida do que acontece quando o paciente ele utiliza um antimicrobiano de forma errada ou um antimicrobiano ele é prescrito de forma errada. Então, a gente tem as bactérias sensíveis, que são essas em azul, e uma bactéria resistente lá no meio, que é essa em laranja. Se eu uso um antimicrobiano errado ou eu uso de forma errada por um tempo inferior ao que foi prescrito, né, na dose errada, essa bactéria sensível ela pode ser destruída, mas uma bactéria que for mais resistente, ela vai sobreviver. Por quê? Porque o antimicrobiano foi utilizado de forma errada. E aí essa bactéria ela vai se multiplicar, né? Ela vai deixou de ser uma e passaram a ser várias, e ela vai transferir esse gene de resistência para outras bactérias que ela encontrar pelo caminho. Então, o pior problema das bactérias multiresistentes é isso, essa transferência de gene de resistência. Então, se eu tenho uma bactéria resistente em contato com outra sensível, ela transfere esse gene de resistência para a bactéria que está sensível, e aí todo mundo fica resistente. E assim a gente vai disseminando essas bactérias multiresistentes dentro dos hospitais, né, dos estabelecimentos de saúde. Então, por isso que a gente precisa fazer as culturas de vigilância, né, para a gente controlar essa disseminação, né, das bactérias multiresistentes dentro do nosso hospital. Então, qual que é o objetivo principal da cultura de vigilância? É estabelecer um controle mais efetivo da disseminação de bactérias multiresistentes dentro de uma instituição de saúde. E aí, quais são os micro-organismos que a gente vai procurar numa cultura de vigilância? O Staphylococcus aureus MRSA ou MRSA, né, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. O Enterococcus resistente à vancomicina e os bacilos gram-negativos que forem resistentes aos carbapenêmicos, né? Quais são os antibióticos carbapenêmicos? Ertapenem, imipenem e meropenem. E aí, dentro desse grupo de bacilos gram-negativos, a gente tem várias bactérias, Pseudomonas, Acinetobacter, Escherichia coli, Proteus, né? Então, a gente vai procurar também essas bactérias resistentes aos carbapenêmicos. E aí, como que a gente vai fazer essa busca, né? Através das coletas do SWAB de vigilância, né? A gente conta com vocês, com a equipe de enfermagem, né? Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem para fazer essa coleta de forma correta, porque a técnica que é utilizada nessa coleta, ela também vai interferir no nosso resultado. Se eu faço uma coleta mal feita, eu posso não coletar uma bactéria que está colonizando aquele paciente e aí o resultado vai ser incorreto. Então, esse treinamento, o objetivo dele é alinhar com vocês os procedimentos para a coleta do SWAB de vigilância e em quais situações eles precisam ser coletados. Então, vamos começar aí com o que está no slide, que é o SWAB orofaríngeo. Então, a gente vai posicionar o paciente de frente para uma fonte de luz, de modo a iluminar a orofaringe posterior. Pedir que o paciente abra a boca e relaxe a língua e diga A.
Em seguida, você vai esfregar suavemente o suave contra as tonsilas e a faringe posterior, tomando muito cuidado para que esse suave não encoste na língua, porque aí a gente vai começar a coletar muitas outras bactérias que não são do nosso interesse, né? E depois de esfregar o suave nas tonsilas e na faringe posterior, inserir o suave no meio de transporte. O meio de transporte, pessoal, ele conserva a amostra por muitas horas, né, por até cerca de 72 horas. Então, as coletas que são realizadas no fim de semana ou no período noturno, a gente recolhe no próximo horário que tiver funcionamento da microbiologia. Então, sempre que precisar coletar no final de semana, podem fazer a coleta normalmente. Em seguida, a gente vai coletar o suave axilar, né? E aí, para o suave axilar, como é uma superfície seca, é ideal que seja feito, que esse suave seja umedecido em uma salina fisiológica estéril ou em água destilada. Mas lembrando que tem que ser estéril. Levantar o antebraço do paciente de modo a expor a axila e aí passar o suave em toda a axila em movimentos circulares, né? A gente fala girando o suave sobre o seu próprio eixo em toda a axila. E aí, com o mesmo suave, não precisa ser dois, o mesmo suave que você coletar em uma axila, você vai realizar o mesmo procedimento na outra. E depois introduzir o suave no tubo contendo o meio de transporte. Por último, o suave retal, né, que faz parte da nossa rotina também. Então, é importante umedecer ele também em uma salina fisiológica estéril ou uma água destilada. Posicionar o paciente horizontalmente e de lado, né, deitado na cama. E introduzir cuidadosamente o suave no esfíncter anal e realizar movimentos rotatórios. E colocar o suave também no meio de transporte e enviar ao laboratório. É importante, pessoal, a identificação correta desses suaves. Muitas vezes a gente recebe suave mal identificado, com identificação incorreta. Às vezes a gente pega suave com fezes escrito na identificação que é suave axilar. Então eu peço que vocês tenham cuidado na identificação dessas amostras para a gente não ter problema de resultado inadequado. E aí um outro suave que precisa ser coletado também é o de lesão por pressão, quando o paciente for admitido na nossa instituição, né? Então a gente vai rolar gentilmente o suave sobre a superfície a ser coletada por aproximadamente 5 vezes e também armazenar esse suave em meio de transporte. Então o suave de lesão por pressão ele deve ser coletado quando o paciente tiver, né, a lesão ou também uma ostomia. E aí, de acordo com o documento do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Casa, a gente tem uma padronização para esse rastreamento de micro-organismos multiresistentes. E aí existem alguns critérios de inclusão que são definidos no protocolo. Quais são eles? Então, os pacientes que forem transferidos de outra instituição hospitalar, independente do tempo de permanência. O paciente, então, chegou lá na outra instituição, só foi atendido no pronto-socorro, passou algumas horas e veio para cá. Vamos ter que coletar suave de vigilância, porque o protocolo fala que é independente do tempo de permanência. Paciente que tenha histórico de internação hospitalar prolongada ou cuidados não hospitalares, exemplo, paciente de home care, que seja atendido em clínica de diálise, que esteja em asilo, ou em um serviço de quimio ou radioterapia nos últimos 6 meses. Paciente também portador de lesão por pressão ou ostomia, como eu já disse. História prévia de colonização ou infecção por germe multiresistente no último ano. A gente está tendo muito problema com isso. Pacientes que têm alerta no sistema, né? Quando a gente clica lá no nome do paciente, aparece o alerta. Paciente colonizado por bactéria X, precaução de contato. Esse paciente é admitido na casa, vocês veem esse alerta no sistema e não estão coletando as culturas de vigilância. Então, se o paciente foi admitido e ele tem um alerta no sistema, ele precisa ser colocado em isolamento e a gente precisa coletar a cultura de vigilância dele. Por quê?
a Lucila precisa saber se esse paciente ainda está colorizado para a gente continuar as medidas de isolamento de contato para ele, ou se não, se ele pode sair do isolamento de contato, tá? Então, sempre que internou o paciente, tem o aviso lá na tela, coloca ele em isolamento de contato e coleta a cultura de vigilância. E um outro critério de inclusão são os pacientes com internação hospitalar maior que 7 dias, que devem ser submetidos à coleta a cada 14 dias. Então, esse controle atualmente ele está sendo feito pela Karen, né? Ela faz o controle dos pacientes que estão internados na casa e ela solicita as culturas de vigilância para vocês a cada 14 dias desses pacientes. Os pacientes que já estão internados há muito tempo na casa, né, com internações de mais de 3, 4 meses, a gente que já estão colonizados por muitas bactérias multiresistentes, a gente não faz essa coleta a cada 14 dias, porque isso não vai mudar nada para o paciente, né? Então, às vezes essa coleta pode ser um pouco mais espaçada, tá? Mas para os pacientes que não têm nenhuma bactéria multiresistente, que estão em precaução de contato padrão, nós vamos fazer essa coleta regularmente a cada 14 dias. Então, eu fiz um fluxograma aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. O paciente que preencheu um ou mais dos critérios que foram apresentados anteriormente. O que a gente vai fazer? Instalar precaução de contato. Como que eu faço isso? Sinalizo na entrada do leito com a placa adequada, que é a placa vermelha padrão aqui da casa. Vou coletar as culturas de suave axilar, orofaringe retal e de ostomia ou de lesão por pressão, caso o paciente tenha. Se o paciente recusar, a gente vai registrar essa informação em prontuário, né? Me avise e mantenha o paciente em precaução de contato, porque se ele recusou as coletas, eu não consigo saber se ele está colorizado ou não. Então, a gente tem que manter ele em precaução de contato para não ter o risco dele ter uma bactéria e essa bactéria se disseminar para os outros pacientes, né? E quando o paciente aceitar coletar as culturas, a gente também vai manter ele em isolamento de contato até que a cultura de vigilância tenha o seu resultado publicado. Então, todos os dias eu coloco no grupo da CCIH alertas, né? O paciente teve cultura negativa, pode deixar em precaução padrão. O paciente tem bactéria multiresistente, coloca precaução de contato. Então, sempre ficar atento lá no grupo, que eu mando todos os dias. E também, se der um positivo, o aviso vai manter na tela. Então, se clicou lá para evoluir o paciente, tem aviso de isolamento de contato, coloca a placa vermelha no quarto e começa a adotar todas as medidas que são preconizadas para os pacientes em precaução de contato. Tá? Preciso muito da ajuda de vocês quanto a isso. Então, só para concluir, né, o que a gente falou aqui nesse treinamento, então as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas caracterizam-se como toda infecção que foi adquirida pelo paciente no ambiente hospitalar após as 72 horas de sua admissão, ou durante a internação ou após a alta, desde que ligadas diretamente a procedimentos de assistência, tá? Então, o SWAB de vigilância é uma forma da gente monitorar essas infecções relacionadas à assistência à saúde, e por isso as culturas de vigilância elas são muito importantes na unidade hospitalar para obtenção das taxas de colonização por bactérias multiresistentes e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. E isso vai facilitar a observação da tendência epidemiológica do nosso hospital de bactérias resistentes, identificar surtos antes que eles se propaguem e determinar quais são as áreas e as situações de maior risco e verificar a eficácia e o que pode ser feito para a gente intervir nessa disseminação, né? Então, quando a gente tem um surto, esse controle ele ajuda a gente verificar a eficácia das intervenções que foram adotadas para prevenir esse surto, tá? Ou para controlá-lo. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos
né? Muito obrigado aí por ter participado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Pessoal, então esse foi o treinamento. Muito obrigada, Ana, pela participação. Agora nós vamos fazer um questionário a seguir e até o próximo treinamento.